Dirceu Dalben nasceu em 13 de junho de 1964 na cidade de Campinas. É empresário e bacharel em Direito. Foi prefeito de Sumaré, na região metropolitana de Campinas, por 2 mandatos, entre 97 e 2004, e 3 vezes vereador pela cidade, de 93 a 2017. Também presidiu o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas e a Câmara Municipal de Sumaré. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022, com mais de 93 mil votos pelo Cidadania. Como deputado, criou o Gabinete Itinerante, que percorre todo o estado de São Paulo para ouvir a população e identificar as necessidades dos municípios. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e interesse de toda a população. O Conexão Paulista de hoje recebe o deputado Dirceu Dalben, do Cidadania. Ele é coordenador da Frente Parlamentar em defesa de políticas públicas para a malha ferroviária do Estado de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui nesse Conexão Paulista de hoje aqui na Rede Alesp. Olá, Guga, amigos, telespectadores. Sempre uma honra poder voltar ao estúdios da Rede Alesp e poder conversar com os nossos ouvintes e telespectadores. Saudar o Fernando, saudar o Elton Pimenta, nosso parceiro aqui de bancada, e na pessoa da Magda, saudar toda a equipe da TV Alesp que ajuda a produzir o Conexão Paulista. E sempre agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela vida e pela saúde. E no programa de hoje me acompanham os jornalistas Elton Pimenta, apresentador da TV Cultura Paulista de Ribeirão Preto, e o jornalista da Rede Alesp, Fernando Bispo. Sejam bem-vindos, muito obrigado por participar conosco. Vamos ao início desse programa, deputado. Eu faço uma pergunta. É fato que a malha ferroviária brasileira chegou ao seu auge no início do século XX, mas muitos trilhos acabaram virando sucata e sem investimento. A gente acompanha agora um trecho de uma entrevista do senhor sobre a frente parlamentar direcionada a esse setor e já voltamos aqui para a mesa. É uma honra, uma satisfação estar aqui na Assembleia Legislativa, instalando essa frente parlamentar de apoio ao transporte ferroviário e também ao trem de passageiros. É um modal de transporte importante para um país continental como o Brasil, que há muito tempo ficou esquecido e agora está retomando. Deputado, qual que é a importância de fomentar o setor ferroviário para o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo? É importante destacar, Guga e amigos que estão acompanhando, que dessa entrevista do lançamento da Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Ferroviário ao Trem de Passageiros, avançou e avançou muito. Nós já tivemos o leilão, já temos vencedores, o trem intercidades da capital, São Paulo, a metrópole Campinas, já contrato assinado, recurso do BNDES e já está em processo de aquisição dos primeiros trens que vão fazer parte do metrô, linha 7 Rubi, que vai dar o acesso ao trem intercidades Campinas-São Paulo a Campinas. Como eu disse nessa entrevista aí, no lançamento da frente, nosso país é um país continental e nunca deveria ter deixado de lado o transporte sobre trilhos. Priorizou rodovias, borracha. Importante, é necessário, mas um país continental como é o Brasil, e com a potência que é os municípios do país e o estado de São Paulo, que é a locomotiva, isso está mostrando hoje com os gargalos nas rodovias que é impossível você ter agilidade no transporte de pessoas e no transporte de cargas. Hoje nós vemos aí as rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Dom Pedro, totalmente congestionadas. E eu estou muito otimista. Nosso governador Tarcísio tem colocado de forma bem clara e objetiva os interesses do Estado de São Paulo de retomar e com bastante força. E já retomou. Nós já temos agora também os estudos prontos para São Paulo Santos, São Paulo Sorocaba, São Paulo São José dos Campos, São Paulo Ribeirão Preto, passando por Araraquara
Então nós vamos ter de novo todo aquele transporte que antigamente as pessoas mais eradas da minha idade, da idade do Elton, vocês são meninos ainda, não viveu esse tempo. A única maneira de você viajar e visitar os parentes mais distantes era por trem. O transporte estava começando rodoviário naquele momento. Então, Guga, respondendo a sua pergunta, são 194 bilhões de investimentos do governo de São Paulo para colocar de volta o transporte ferroviário como um dos meios mais viáveis, mais econômicos e menos poluentes a serviço do povo paulista. Jornalista Elton Pimenta, sua pergunta. Obrigado, Guga. Fernando, um abraço. Deputado, eu sou do interior, lá do meio. Eu fico imaginando o seguinte: São Paulo a Campinas saiu do papel, vai ser feito. E para Ribeirão Preto, quando vai chegar? Olha, o dinamismo, a força de vontade do governo de São Paulo, encabeçada aí pelo governador Tarcísio, eu estou assim abismado da agilidade. Quando nós lançamos a Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Ferroviário, falávamos do trem de passageiro Campinas a São Paulo, muitas pessoas duvidavam, Elton, e diziam, não sai do papel, não sai do papel. Já saiu do papel, já foi licitado, assinado o contrato, BNDES fez um aporte de 6.600 milhões, 3,3 bilhões já assinado o contrato, um grupo com participação internacional que venceu o consórcio, fazendo investimentos, e com isso eu garanto a você, Elton, que em menos tempo do que a gente imagina, nós já teremos também o leilão, o edital, o contrato do trem de São Paulo, Campinas, Araraquara e também passando lá na região de Ribeirão Preto. Assim como nós temos também o trem de turismo, que é outra modalidade que está sendo incorporada nesse sistema. Fernando Bispo, a sua pergunta. Deputado, o senhor mencionou a quantidade de carros, o movimento entre São Paulo e Campinas, que é uma região muito movimentada, muito populosa. Qual o tamanho do benefício quando esse trem começar a funcionar? E a partir desse momento, quais são os próximos projetos? Eu sei que tem um projeto de trem Rio-São Paulo, que já foi adiado algumas vezes. Esse trem sendo implantado facilita outros projetos maiores, mais caros? Muito obrigado, Fernando, pela participação e pela pergunta. Hoje, a rodovia Bandeirantes, a Anhanguera, a própria Dom Pedro, Castelo Branco, entre outras, viraram grandes avenidas, deixaram de ser rodovia. São avenidas ligando cidades a cidades e o trânsito é intenso. Com a modalidade do transporte ferroviário voltando, trem de carga e trem de passageiros, nós vamos desafogar a malha rodoviária e vamos otimizar os trens, a linha do trem que já está aí obsoleta. Então, para você ter uma ideia, nós com menos de uma hora, 54 minutos, nós sairemos de Campinas e estaremos aqui na estação do metrô, linha 7 Rubi, sem congestionamento, sem parada, num trem expresso. Ao mesmo tempo, nós teremos outro tipo de trem, que é o trem intermetropolitano, que vai fazer as paradas saindo de Campinas, Vinhedo, Valinhos, Louveira, Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Caieiras e chegando aqui também a São Paulo. Então, com isso, eu tenho a convicção de dizer a vocês que nós vamos ter maior facilidade, porque o trem, ele transporta muito mais pessoas, com mais agilidade, porque o trem não parador é expresso, é rápido. O trem parador é um pouco mais lento, mas a diferença é 15 minutos. Mas você vai ter oportunidade das pessoas se locomoverem, se ligarem entre vários municípios da grande São Paulo e da região metropolitana de Campinas, sem a necessidade de usar o carro. Transporte eficiente, mais limpo, menos poluente e otimizando as nossas linhas férreas que estavam obsoletas, além de gerar emprego e renda para a nossa população. Porque você imagina a quantidade de pessoas que serão contratados para fazer frente a essa nova etapa do trabalho, do transporte. E esse trem parador, cada estação não é apenas uma estação, Fernando e amigos telespectadores. É um mini shopping center, onde terá vendas, lojas, comida, praça de alimentação, e ali terá pessoas trabalhando. Então é gerar emprego, ganho para todos, além de um transporte mais eficiente e seguro.
Agora, deputado, os países mais desenvolvidos do mundo funcionam com o sistema viário, aliás, ferroviário. Você vai de qualquer ponto para outro ponto de trem. O Brasil ele fez um caminho contrário, desativou no século passado, né? Como recuperar esse tempo perdido? Olha, o que eu tenho observado é que quando tem força de vontade, consegue realizar as coisas. Eu sonho com esse trem Campinas, São Paulo, e a volta da malha ferroviária com força, desde que eu fui eleito prefeito em Sumaré em 1997. Em 2000 fui eleito presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas. A gente já discutia e cobrava dos governantes a volta do trem. E demorou-se 24 anos, né? E Deus deu a graça de eu ser deputado. E consegui junto aqui, e você lembra disso, Guga, quantas matérias nós fizemos no governo passado ainda, de aprovar a autorização, dinheiro no orçamento, nas audiências públicas, colocando recurso, Fernando, Elton, para que o trem de passageiros viesse, e a autorização para que a renovação da outorga do sistema do transporte ferroviário fosse antecipada ali em 2019, 2020, e com isso autorizar usar um trecho da malha ferroviária nacional para que o trem paulista possa circular, porque parte da ferrovia da MRS, que é uma ferrovia da União, é federal, e parte é do Estado, onde a Rumo opera, e foi uma engenharia feita. Então, volto a dizer a vocês, quando se tem força de vontade e foca no trabalho, a gente consegue realizar. E eu quero aqui fazer uma homenagem justa ao nosso atual governador, o Tarcísio. Porque lá em 2019, eu fui o único parlamentar, tanto federal quanto estadual, que esteve nas audiências públicas do Tribunal de Contas da União para defender a renovação da outorga do sistema de transporte ferroviário. Porque se não antecipasse a outorga, ia ter que esperar 5 anos. E 5 anos ia vencer agora. Ia começar a licitar o sistema da renovação do sistema de transporte. Quanto mais os trens. E nós conseguimos convencer o ministro do TCU, ministro Nardes, a fazer uma vistoria em loco e o parecer foi favorável à renovação. E quero homenagear o Tarcísio, porque o Tarcísio era ministro da infraestrutura. Nem o conhecia, só de ouvir falar, mas conhecia-o pessoalmente em Brasília, nessa audiência. Eu já era deputado no primeiro mandato e ele ministro do Bolsonaro da infraestrutura. E lá estava na audiência pública, ele jovem ainda, mais jovem do que está hoje, e ali todo o sistema das associações, do sindicato, Ministério Público Federal, contra a renovação. E só o Tarcísio defendendo. E apanhando, vocês imaginam como, da correntinha para baixo. E eu fui o único parlamentar que estava ali presente e usei a palavra em defesa do projeto e defendi. E vocês sabem que quando um parlamentar de São Paulo está presente numa audiência, usa a palavra e defende um projeto, é um peso. É um peso. E o ministro Nardes ouviu atentamente e eu fiz um convite a ele. Ministro, vá conhecer a realidade do transporte ferroviário nos municípios paulistas. Porque as cidades cresceram, Elton, Fernando, Guga, a partir da estação ferroviária. Então hoje a maioria dos municípios tem conflito urbano com a linha de trem. É morte, é acidente, é cidade fechada, porque a hora que o trem passa, para tudo. E com a renovação da outorga antecipada, nós conseguimos colocar na autorização que o TCU deu, mais de 40 municípios paulistas sendo beneficiados com viadutos, passagem subterrânea, ampliação de linha e melhoria e segurança para as pessoas. Então, um projeto ganha-ganha. Se nós fôssemos esperar 5 anos para começar a licitação, ia começar a discutir isso agora, a renovação, quanto mais o transporte. Então, eu digo a você, Guga e amigos que estão nos acompanhando, de que foi um ganho. E tendo vontade, nós vamos conseguir realizar muito mais. E o governador está de parabéns, porque enquanto o ministro defendeu, teve o meu apoio, teve o apoio da sociedade, viemos, o ministro Nardes prometeu e cumpriu, veio, visitou, foi a Bauru, foi a São José do Rio Preto, Sumaré, Hortolândia, Campinas, andou e falou, realmente, precisamos antecipar. E fizemos de uma maneira inteligente. Em vez de a outorga, o que se paga pela renovação, pagar em espécie, depositar no dinheiro das contas do governo federal, parte disso
nós pedimos ao ministro, e no parecer dele ele atendeu, que colocasse como obras, a própria empresa fazia a obra. Porque nós sabemos que se o dinheiro cair no caixa comum do governo federal, do governo do estado ou do município, as prioridades mudam de um dia para o outro e o que era para ser investido em obras pode ser gasto em outras situações. E nós acertamos, porque em 2020 veio a pandemia. Se nós não tivéssemos aprovado em 2019 que esse dinheiro, mais de 6 bilhões de reais, a Rumo, que foi a concessionária, que foi beneficiada com a renovação, tivesse que investir com obras de viaduto, infraestrutura, melhoria na malha, esse dinheiro tinha entrado no caixa do governo federal e gasto tudo na pandemia e essas obras nunca sairiam do papel. E hoje, 40 municípios sendo beneficiados. Bálsamo, São José do Rio Preto, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Bauru, várias cidades, Rio Claro, sendo beneficiada com obras sem usar o dinheiro do governo do estado, nem o governo federal, mas da própria empresa, que é a incumbência dela por renovar. E além do que ela teve que pagar também um valor para o governo federal para usar a malha federal. Fernando Bispo, mais uma pergunta. Deputado, quanto dessas linhas antigas e linhas de transporte de cargas podem ser usadas para não precisar construir outras linhas? Elas são compatíveis, porque existem vários tipos de trem e larguras, né, se eu não me engano. Quanto dessas linhas antigas que já existem podem ser utilizadas para esse transporte de passageiros? Boa parte dessas linhas, Fernando, já sucatearam, já foi roubado os trilhos, os dormentes. Então, na concessão, já foi designado os investimentos para recuperar. Mas eu digo a você que o leito carroçável, onde ela passa, 80% já está sendo utilizada, recuperada, melhorada a bitola, até porque várias adaptações têm que ser feitas, porque hoje a velocidade do trem é maior e nós temos também a capacidade no trem de carga duplo vagão, duplo state, que eles falam. São 2 containers ao mesmo tempo, para otimizar. E com isso você tem que fazer as pontes mais altas para poder passar os dois e aumentar a velocidade. Por isso a necessidade de fazer viadutos, passagens, não mais de nível, para que não tenha acidente, porque as locomotivas, os trens, o comboio vai ser mais rápido. Então 80% da malha está sendo usada no mesmo trajeto, mas com melhorias. E para o trem de passageiro, tanto TIP como TIC, vai ser feito variantes em 60% do trajeto, porque o trem vai, o trem vem e tem que ter as variantes para as passagens e as paradas nas pontes, nas estações que são os mini shoppings. Elton Pimenta, sua pergunta. Deputado, a topografia do estado era confusa. Como fazer as obras de arte que serão necessárias, pontes, viadutos? Isso está tudo previsto no projeto? Tudo previsto, Elton, tudo previsto em cada edital, muito bem executado pela equipe que tem ajudado muito, que é o pessoal do governo de São Paulo, da Secretaria de Parcerias. Quero aqui saudar o Rafael Benini, nosso jovem secretário, campineiro e buglino, hein? E ele tem feito um trabalho excepcional. Além do que foi feito na renovação da outorga, na obrigação da Rumo de fazer toda a melhoria na linha de ferro existente, nos editais que o governo do estado elabora para a complementação do transporte ferroviário, também é exigido algumas contrapartidas. Mas a nossa topografia, seguindo a linha que já existe, é apenas modernização, ajustar a bitola, trocar dormentes, que hoje é mais moderno as coisas, né? Tem dormentes que não é nem de concreto, é de material tipo plástico, muito resistente, moderno, mais leve e resistente. Isso é as adaptações que têm que ser feitas para se adaptar aos novos trens de velocidade maior. O mais complicado vai ser daqui para o litoral, que tem toda a serra, que tem toda essa situação que tem que ser resolvida. Mas a tecnologia, a equipe de engenharia, tem feito um trabalho que eu digo a você, Elton, e amigos que estão nos acompanhando, o Brasil não deixa a desejar à Europa, aos Estados Unidos, a nenhum país do mundo a tecnologia que nós estamos usando. Até porque nós estamos buscando muitos parceiros, né, tanto no Oriente Médio,
quanto na Europa, na Ásia, no próprio Estados Unidos, que têm sido os nossos parceiros nos consórcios com as empresas paulistas. Agora, é interessante também a gente questionar, deputado, quando a malha ferroviária do Estado estiver ativa novamente, será o fim dos grandes congestionamentos nas estradas? O custo do transporte vai melhorar? Qual que é o cenário que o senhor vê? Olha, eu posso dizer a vocês que vai melhorar, mas terminar com congestionamento, com trânsito, porque a tendência é cada vez aumentar mais a demanda. Então já está atrasado a questão do transporte ferroviário. Ele vindo agora vai dar um fôlego, mas não pode deixar de perder de vista a continuidade dos investimentos. Aumentar marginais, aumentar pistas nas rodovias, melhorar, buscar parceiros, e a gente tem observado que o governador Tarcísio, Rafael Benini, tem feito isso. Não deixou de lado a questão das rodovias. Está investindo em ferrovia, mas está renovando os contratos das concessões e exigindo mais. Inclusive, agora o ponto a ponto. Todas as concessões daqui para frente, Elton, o pedágio é ponto a ponto. É como na Europa, nos Estados Unidos, que você paga o que você andar na rodovia. Porque hoje você vai de um pedágio até outra praça de pedágio. Se você na metade você saiu, você pagou tudo, não tem como você devolver o dinheiro. Agora não. Como você é monitorado, aonde você passa e aonde você sai, não cobra mais o tanto da rodovia que você não rodou. Então é um ganho para a população. Mas, Guga, respondendo aí você, tem que estar atento, tem que continuar trabalhando, porque a cidade cresce, a população cresce, a economia cresce. Você vê, São Paulo é 3,5% do PIB, crescimento, né? O Brasil está batendo 4% e vai aumentar. Porque tudo que é grão vem do interior do estado, vem de Mato Grosso, vem do Paraná, vem pelas rodovias. Com o trem, vai vir pelo trem, já vai favorecer. Nós temos o maior porto seco ferroviário no entrocamento de Campinas, Sumaré e Hortolândia. O maior porto seco da América Latina está ali. Então, tudo que é grão vem do interior e dali vem para o Porto de Santos via trem. Até agora, vem de caminhão. Com a implantação dessas novas bitolas, desses novos viadutos, virá por vagões de trem. Então, vai favorecer. Aí o Fernando está até pensando nisso e me perguntar, então vai acabar com o transporte de pneu? Não, porque o transporte de pneu sempre vai existir, mas não carretas tão grandes agora. Carros menores para distribuir as mercadorias dentro dos municípios, entre os municípios. Porque não tem trem que vai de cidade em cidade. Então vai precisar continuar com o caminhão. Mas ele não vai precisar de tricaminhão, bitrem, vai precisar de um caminhão menor que leve as mercadorias para abastecer localmente a comunidade. Mas de ponto a ponto vai vir por trem e com isso mais seguro, mais rápido, mais toneladas e menos poluente. Elton Pimenta. Na renovação da outorga, o senhor disse, deputado, que a empresa que ganhou ficou obrigada a fazer viadutos e melhorias. Já começou isso em alguns municípios? Já começou, Elton, e eu tive a honra de inaugurar o primeiro. Foi na cidade de Bálsamo, na região de São José do Rio Preto. O primeiro viaduto desses 40 municípios que foram contemplados e a concessionária obrigada a realizar as obras foi o município de Bálsamo. E o segundo foi Sumaré. Nós entregamos, o prefeito Luiz Dalben entregou o mês passado, o primeiro viaduto, passando pela linha de trem, ligando o centro da cidade com o município, com o bairro Primavera. Era uma passagem de nível, Fernando. Muitos acidentes, pessoas perderam a vida ali, porque o trem vem, às vezes a pessoa sem perceber, acaba acidente. E hoje o viaduto está pronto. Agora, São José do Rio Preto, obra de arte, um dos maiores investimentos, vai descongestionar São José do Rio Preto, porque vários viadutos vai dar condição do trânsito fluir normalmente e melhor. Hortolândia, que você conhece, Elton, Guga também conhece, Fernando deve conhecer, Avenida Santana. Quando o comboio passa lá, chega a ficar 1 hora parado o trânsito, porque são 80, 90, 100 vagões. O viaduto já está em fase final para ligar os dois lados da entrada da cidade
e não vai ter mais esse congestionamento 2, 3 vezes, até 4 vezes por dia, dependendo do trânsito de vagões. Então, Elton, está tudo isso sendo executado dentro do prazo legal estabelecido pelo contrato e também pelo marco regulatório do transporte ferroviário do Brasil, que foi aprovado em 2021. Fernando Bispo, a sua pergunta. Deputado, como é que é hoje poder estar mais próximo de outros ministros, de outros políticos, na posição de deputado estadual? O senhor que passou pela política como vereador, como prefeito, como é que é poder trazer mais recursos, não só para a sua região, mas para todas as regiões ao redor, e estar mais próximo de projetos como esse? Olha, é muito grato, Fernando. Eu sempre digo, a pessoa, para estar deputado, seria importante e interessante ele passar pela Câmara Municipal, vereador, passar pelo Executivo Municipal, prefeito, que é as duas funções que há mais cobrança da população. Porque a população não vê todo dia o deputado, não vê todo dia o senador, muito menos o governador e o presidente da República, menos ainda. Mas o vereador e o prefeito, no bairro, na cidade onde ela mora, ela encontra todo dia, na feira, no culto, na padaria, na rua, e a cobrança vem em cima deles. Por ter sido vereador, por ter sido prefeito e estou deputado agora, isso me favorece. E municipalista que eu sou, por formação, por participar. Por isso, montei um gabinete móvel para visitar os municípios, principalmente os mais distantes, e poder colaborar, encurtar distâncias. Porque as coisas acontecem aqui em São Paulo, na capital. As secretarias de Estado estão todas aqui. O Palácio do Bandeirantes está aqui em São Paulo, na capital. A Assembleia Legislativa está onde? Aqui no Ibirapuera. Mas tem município a 650 quilômetros, que o Google conhece, que viaja 5, 6 horas. A gente vai fazer uma audiência lá em Cosmorama, em Ipuã, onde as pessoas nunca tiveram oportunidade de chegar para um governador, para um secretário de Estado e dizer: o hospital da minha cidade é ambulância, porque eu não tenho como ter um hospital numa cidade de 6 mil habitantes. Eu preciso de uma ambulância para levar até a cidade que é referência, que é São José do Rio Preto, que é Santa Fé, que é Votuporanga, que é Bauru, que é Barretos. Então, para ele, se no orçamento do Estado ele puder indicar lá um recurso para renovar a frota de ambulância dele, favorece. Então, para mim é muito gratificante, porque quando eu vou numa audiência e vejo as pessoas ali clamando por uma ambulância, por um ônibus escolar, por um dinheiro para Santa Casa da cidade, eu já passei por isso e sei como é difícil. E é possível a gente ajudar. Tanto é que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Finanças e Orçamento, organizou nas audiências um valor para distribuir ali mesmo indicações das coisas menores que as pessoas pedem e precisam. 2 exemplos rapidinho, que o tempo está acabando. 2 questões que na audiência pública nós conseguimos transformar em lei aqui na Assembleia Legislativa. É o kit de dignidade feminina, onde havia muita evasão escolar, que as meninas, em época das suas regras menstruais, por não ter condições de ter as suas proteções, faltava a aula e a prova. Hoje o Estado de São Paulo tem isso à vontade nas escolas estaduais, dignidade feminina, absorvente, sabonete higiênico para as moças. E outra questão é dinheiro direto na escola. Às vezes queima uma lâmpada, quebra uma válvula de descarga de uma escola a 600 quilômetros de São Paulo. Até mandar ofício, vir aqui para a secretaria. Depois de um ano a secretaria responder que não tem dinheiro para trocar a válvula, nós criamos o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, onde a PM, o diretor, o professor e a comunidade decide. Quebrou a descarga? Pode trocar. Queimou a lâmpada? Pode trocar. Quebrou o portão? Pode arrumar. No final do mês, presta conta, vem aqui para ser justo, aprova e vai outro dinheiro. Então, a importância de você ter alguém que conhece e que participou, sofreu e hoje tem a oportunidade de ajudar a encontrar soluções e diminuir a distância. Deputado, no segundo bloco nós vamos falar mais de audiência pública, mas o Conexão Paulista faz um breve intervalo. Continue com a gente. E o Conexão Paulista está de volta. Entrevistamos hoje o deputado Dirceu Dalben,
do Cidadania, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas para a Malha Ferroviária do Estado de São Paulo. Deputado, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu te agradeço, Guga, Fernando, Elton, TV Alesp, Conexão Paulista, e sempre é uma honra poder estar aqui, conversar, trocar informações. Comigo aqui o jornalista Elton Pimenta e também jornalista da Rede Alesp, Fernando Bispo. Deputado, a gente falava no fim do bloco anterior de audiências públicas, e eu sei que é um molde que o senhor gosta muito, né? Trabalha bastante com mobilização da população, né, para trazer as demandas do orçamento nas audiências públicas que a Assembleia Legislativa realiza por todo o estado de São Paulo. Eu quero que o senhor fale para o nosso telespectador qual que é a importância dessa participação popular pedindo aí as diretrizes do orçamento. Olha, a Alesp indo até os municípios paulistas e dando a oportunidade das pessoas opinar sobre o orçamento, mesmo que não dê para atender, Guga, tudo o que é colocado, mas uma boa parte a gente consegue atender. Isso faz com que o orçamento seja mais transparente e mais participativo. Como eu disse aqui no bloco anterior, 2 programas, dinheiro direto na escola, vieram das reivindicações do orçamento. O kit Dignidade Feminina, absorvente, sabonete íntimo para as mocinhas, para as meninas, alunas que não têm recursos, os pais, para ajudar nos dias das regras, ter a sua proteção. Foi conquistado. E outra questão importante, e quem viajou no orçamento lá em 2019, 2020, viu a diferença depois em 21, 22, 23, agora 24, com a recuperação das estradas estaduais e das estradas vicinais, que foi um programa que nós ouvimos muito nas primeiras audiências, porque Fernando, Elton e você lá na região de Ribeirão Preto, você vive isso, era queijo suíço as estradas paulistas, não as pedagiadas, as estradas estaduais, as vicinais, a ligação de municípios, cheia de buraco. E nós criamos aí uma parceria com o Executivo e o Legislativo no orçamento, o maior programa de recuperação de estradas estaduais e de construção de estradas vicinais e estradas rurais. E a questão da nova frota. Muitos ônibus já defasados, pneu careca, ambulância toda quebrada, que os prefeitos reclamavam que não tinha condição de trocar. Equipamentos, pá carreiradeira, patrol, retroescavadeira. E nós criamos aí a troca das frotas, um programa do governo do estado em parceria com a Alesp, que aprovou nas audiências públicas dinheiro. E esse programa atendeu. Hoje, se você vê nas rodovias aí, as ambulâncias, os carros de transporte passageiros com necessidades, você vê lá, governo de São Paulo. Foi a partir de 2019. Tudo aquilo lá foi conquista no orçamento do estado. E eu aqui tenho uma testemunha, que eu não deixa eu mentir sozinho, mente junto. O Guga participou disso e sabe da realidade, porque ele é uma das pessoas representando aqui a Rede Alesp, que transmitia e transmite as audiências públicas. Então, o orçamento, ele não é perfeito, mas ele consegue chegar mais e atender mais necessidades das pessoas. Nós conseguimos dobrar a quantidade de investimentos da parte da saúde para santas casas e hospitais filantrópicos, que a reclamação era grande. Nós conseguimos aumentar os recursos para a PAI, Pestalozzi, as entidades assistenciais. E nós conseguimos, agora o governador Tarcísio, aumentar e criar a tabela SUS paulista, porque a tabela SUS do governo federal está defasada há 16 anos. O mesmo valor que pagava há 16 anos atrás num procedimento no hospital, na saúde, paga-se, porque está defasado. São Paulo deu um up nisso. Nós criamos a tabela SUS paulista, que o governo do estado, ele subsidia bem acima da tabela SUS nacional, o SUS paulista, os hospitais filantrópicos, as Santa Casas e as prefeituras, quando prestam serviço atendendo a saúde em convênio com o governo do estado. Então, o orçamento é a lei mais importante da Assembleia Legislativa e você, morador, quando souber e tiver uma oportunidade de participar da audiência pública, vá, use a palavra, leve as suas reivindicações. É claro que nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. É impossível
atender a todos e fazer uma audiência em cada município. Nós estamos fazendo de 20 a 30 audiências. E nessas audiências a gente procura centralizar. Por exemplo, região de Ribeirão Preto. Nós convidamos toda a macro-região, ou é em Ribeirão Preto, ou é em Mococa, ou é algum município lá da Redondeza, como ano passado nós fizemos em Ipuã, e a gente convida todos os municípios para ir lá e levarem as suas reivindicações. Na região de São José do Rio Preto, da mesma forma. Na região de Marília, de Barretos, de Bauru, de Campinas e na capital, no litoral. Então a gente procura atender as audiências descentralizadas, mas de forma regional. E esse ano o orçamento está mais gordo, hein? 378 bilhões de reais. Pena que nem tudo é para investimento em obras, porque aí você tem que entender, tem parte de ICMS que é contrapartida dos municípios, tem a folha de pagamento, tem os encargos sociais, tem o custo da dívida, tem 25% que é o mínimo obrigado na educação agora, 15% que é o mínimo obrigado na saúde e tem todas as questões das necessidades de manutenção da máquina pública. Mas mesmo assim vai sobrar de 35 a 40 milhões para a gente fazer investimento, 40 bilhões para fazer investimentos com obras novas. É suficiente? Não, não é, mas dá para brincar bastante. Dá para fazer bastante obras, dá para cuidar bem das cidades e dos municípios do estado de São Paulo. Jornalista Elton Pimenta, a sua pergunta. Duda, o Guga. Deputado, audiência pública itinerante não faz tanto tempo que começou. O que eu tenho notado é que aumentou o índice de visitação de prefeitos e vereadores, mas a população participa pouco. O que falta para melhorar? Olha, o importante, eu sempre digo, Elton e amigos telespectadores, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não foi eu que inventei essa frase, né? É bem antiga, mas eu sempre repito ela. A população, muitas vezes, por um passado não muito distante, ficou desacreditada, porque participava, ia nas audiências, mas nada acontecia. Então, a partir de agora, com as audiências públicas que eu tenho participado, de 2019 para cá, e o resultado na ponta está chegando, é a estrada vicinal, é a rodovia estadual recuperada, é a ambulância que chegou, é o ônibus escolar que chegou, o poço artesiano, o Bom Prato, o Poupa Tempo, a ETEC, a FATEC, o dinheiro direto na escola, a iluminação de LED. A população passou a acreditar e está frequentando um pouco mais. Mas ainda é bem abaixo do esperado o público. Mas agora, com a opção virtual, facilita, porque você tem misto agora, né? Que você pode estar lá presencialmente, levando a sua reivindicação e usando a palavra, ou então virtualmente o apresentador e quem está presidindo a audiência abre o espaço, a pessoa entra no telão, faz a fala dela e faz as reivindicações. E com isso, a rotatividade e a participação, a tendência é aumentar. Fernando Bispo, a sua pergunta. Deputado, além das audiências públicas que estão indo a mais municípios, o senhor criou o gabinete itinerante, que é uma forma de se aproximar ainda mais da população. Essa participação aumentou a partir do gabinete itinerante e outros deputados estão tomando as mesmas iniciativas? Aumentou sim. É muito interessante, porque o nosso gabinete móvel itinerante, eu aprendi isso sendo prefeito. Quando fui prefeito em 97 a 2000, 2001 a 2004 em Sumaré, eu criei o governo itinerante. Uma vez por semana eu despachava em cada bairro do município para ouvir a população e ver os problemas. Quando eu fui vereador, eu criei a Tenda do Povo. Era uma tenda que eu armava na praça pública e atendia as reivindicações das pessoas. E dentro da minha proposta, quando eu fui candidato em 2018 e fui eleito em 2019, era criar o gabinete móvel itinerante. Como não dá para montar uma tenda, tem que ser um veículo para poder viajar ao estado. E tem ajudado muito, porque esse veículo vai com alguns assessores nossos da Assembleia Legislativa, visitando as prefeituras, câmaras municipais, as entidades, os hospitais, e vendo, você tem algum convênio lá com o governo parado? Ah, eu tenho aqui, ó, faz 2 anos que eu estou com esse papel aqui, mas não vem o dinheiro. Aí a nossa equipe vai, cobra da secretaria e 99% da culpa é do município, que às vezes faltou um documento.
Ó, mas o convênio não saiu, que nós estamos esperando essa certidão aqui já faz 1 ano e a prefeitura não mandou. Às vezes, a falta de conhecimento. Então, a nossa equipe vai lá e fala, olha, junta esse documento aqui, encaminha lá no Sem Papel agora que sai o convênio. Então, com isso, começou a agilizar um pouco mais os convênios que estava parado e as obras e o serviço não saía. E, ao mesmo tempo, essa equipe já fala, olha, vai ter audiência pública. Vai lá, prefeito, manda teu secretário de saúde, teu secretário de educação, de obras, de meio ambiente, da Secretaria da Mulher, levar as reivindicações lá. Então, em cada município que a nossa equipe vai prestando esse serviço de gabinete imóvel e facilitando a vida das prefeituras e das câmaras municipais, das entidades, dos hospitais filantrópicos, é um convite. E quando existe a audiência já com data definida, a nossa equipe liga e fala, vai ser dia tal, na Câmara Municipal ou no teatro, leva lá suas reivindicações. Então está criando já um hábito. Então você pode ver que pelo menos eu não participo de todas as audiências, mas a que eu tenho marcado e eu tenho presidido, o público é um público bom. Tem dado bastante pessoas que está indo nas audiências, usando a palavra, participando, levando reivindicações, e grande parte delas são atendidas, porque depois elas voltam no gabinete agradecer, olha, deputados, chegou lá o dinheiro, chegou lá a obra, chegou o serviço, chegou o carro, chegou a ambulância, chegou o ônibus, e as reivindicações não param, porque quando ele é atendido, aí ele vem e pede bem mais. Deputado Dirceu Dalben, o senhor vem da sua base eleitoral, região metropolitana de Campinas, 21 municípios, mais de 3 milhões de habitantes, um PIB de 142 milhões, aí é um PIB altíssimo. Quais as principais demandas desta região, que tanto o senhor traz aqui para o Parlamento Paulista, como o senhor discute lá no dia a dia com a população? Olha, a maior dificuldade de todas as regiões, mais específica de Campinas, onde é a minha maior atuação, mas tem atuação em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, Bauru, enfim, é a questão da saúde. Nós continuamos com um gargalo na saúde muito grande. A fila Clos é um sofrimento. As pessoas precisam de cirurgia, precisam de internação, precisam de tratamento, precisam de exames, mas não tem ainda suficiente na rede do Estado de São Paulo. Então, é ainda o gargalo que, mesmo com o investimento que o secretário Eleuso tem feito, com a regionalização da saúde, com o SUS paulista, com a abertura de novas vagas, estive com o Euledo semana passada, ele falou que tem mais de 3 mil novos leitos ele abriu, mas ainda precisamos mais. Espero que com essa folga na saúde, que nós aprovamos a PEC da saúde, dando flexibilidade de mais 5% da educação sendo investido na saúde, a gente consiga melhorar a oferta de vagas, de tratamento do câncer, de cirurgias, em todas as regiões, mas em especial a região de Campinas. A região de Campinas, desde a década de 70, que não se amplia o complexo hospitalar da Unicamp. Então, nós precisamos urgente de um novo prédio, no mínimo com 500 leitos, para desafogar o HC da Unicamp, para ele poder fazer o que realmente ele foi concebido, cirurgias de alta complexidade. Ele está sendo tomado, Elton, Guga, Fernando, com questões menores, que são importantes, na porta do HC, porque as pessoas não têm mais aonde levar. Então, se nós criarmos um hospital com 400, 500 leitos, para média complexidade, nós vamos desafogar a Unicamp para ela fazer cirurgia de ponta. Tratamento do câncer, cirurgia e tratamento de doenças mais complexas, em exames. Então, Guga, respondendo a sua pergunta, saúde, primeiro lugar. Segundo lugar, voltou a ser grave no nosso estado, a questão da insegurança. Nós vimos aí, praça de pedágio, a mão armada, sequestro, roubo, comerciante. Está muito difícil. Então tem que ter investimento e parcerias das guardas municipais, polícia civil, polícia militar, polícia científica e principalmente a inteligência. Não adianta você correr atrás depois que o crime aconteceu. Nós temos que correr atrás para evitar o crime. Então o DERIT, fazendo um trabalho esforçado, secretário combativo, está sempre aqui na LESP,
mas ele precisa de ajuda. Nós precisamos mais da ciência para ajudar a segurança. E outra questão é os gargalos do transporte, que com o trem intercidades, com o trem de passageiros já está sendo resolvido, os viadutos da Rumo já está sendo resolvido. Então eu avalio que a saúde e agora a atenção à segurança são os maiores índices de descontentamento das pessoas com quem eu tenho conversado. Elton, sua pergunta. Deputado, a gama de deputados atuais está há 2 anos no mandato, nesse mandato, o seu é o segundo. Qual é a relação que os deputados têm com o atual governo? Como é que chegar nos secretários? Está fácil ou está difícil? Muito fácil, Elton, muito fácil. O governador Tarcísio, ele tem uma equipe técnica muito competente, ele tem um maestro, que é o secretário de governo, que é o Gilberto Kassab, que faz uma excelente política. Tem o Arthur Lima na Casa Civil, espetacular. Nós temos um secretário de habitação, Marcelo Branco, o maior índice de regulação fundiária no estado de São Paulo, casa para todo mundo, regularização de moradia, o secretário Marcelo tem trabalhando. Na cultura, a Marília, que espetáculo de secretária, que trabalho. Lucena no turismo, agora nós estamos aqui com o trem intercidades e o trem de turismo. Olha, para não ser injusto e esquecer, em nome desse aí, saudar todo o secretário, o Benini, que eu já falei aqui agora dele, né? A SAD, Assuntos Metropolitanos. Então é uma equipe com vontade, trabalhando. Jorge Lima, Desenvolvimento Econômico do Estado. Que pujança, quantas empresas. Está no positivo a geração de emprego. Então, o secretariado do governador Tarcísio está de parabéns, portas abertas, sem frescura, atende, não é de enrolar, dá, não dá, também já fala, e fala por que não dá, né? E se a gente convencer ele aceita que é possível acontecer. Então, estou muito contente, o governo está de parabéns, tem muito de acertar, de fazer, mas não é por falta de vontade, por incompetência, é pelas restrições financeiras do Estado. Mas eu quero aqui deixar aqui registrado a facilidade de tratar com a equipe de secretários do governador Tarcísio, do vice-governador Felício, e sempre destacando aqui o maestro, o Gilberto Kassab, que tem feito um trabalho muito bom. E eu não posso deixar de também puxar brasa para a minha sardinha, né? A Assembleia Legislativa tem feito a parte dela. E nós temos aqui um presidente exemplar. Quero aqui parabenizar o André do Prado, jovem, mas surpreendeu positivamente, está fazendo um trabalho muito de excelência aqui e ele tem facilitado aí as tratativas do Executivo com o Legislativo. Fernando Bispo, e a sua pergunta? Deputado, voltando um pouquinho na questão da saúde, o senhor mencionou a flexibilização dos 5% que iriam para a educação e agora podem ir para a saúde. Sim. Esses 5% serão suficientes para fazer obras como essa que o senhor mencionou, do Hospital de Campinas, que tem uma necessidade muito grande? E esse exemplo, na tua opinião, pode ser seguido por outros estados no Brasil? Olha, não é suficiente, mas vai ajudar muito. E é um exemplo a ser seguido. Mas, Fernando, é assim, uma triste notícia, né? Você sabe disso, mas aos telespectadores. Nenhum outro ente federado da nossa União, tirando São Paulo, tinha uma emenda constitucional obrigando 30% na educação. Todos são 25%, como determina a Constituição. O Estado de São Paulo, que aplicava 5% a mais, que a linha 88, 89, 90, na Constituinte, os deputados, para dar um boom na educação, que naquele momento era necessário, aplicaram 5% a mais. Hoje, nós temos observado que a população está mais cometida. É menos filhos, menos crianças e muitas vezes a saúde, as pessoas envelheceram. É onde demanda mais necessidade. Outros estados não têm como tirar esses 5%. São Paulo tirou e deixou flexível. Isso não quer dizer que não vai voltar para a educação, ele está flexível. Se a educação voltar a precisar, ele vai para a educação. Senão, ele fica na saúde. E é importante destacar, não é suficiente, mas vai ajudar muito. E na questão de hospital regional, nós temos várias outras regiões já com as obras bem mais adiantadas. Campinas aqui não tem, né? Região de Marília, região de Prudente, região do litoral, aqui a capital, vários hospitais sendo concluídos. Agora, Campinas, que nós vamos lutar, e acredito que o governador, nesse mandato dele ainda, ele vai iniciar essa construção.
Agora, a construção não é tudo, Fernando. Eu até falei com o Tarcísio. O que nós precisamos é de 400 leitos. Se o senhor puder contratar esses leitos de hospitais particulares, porque prédio é prédio. O que nós queremos é o atendimento. Se tiver algum hospital que tem leitos, que tem vagas e pode vender esses leitos com qualidade e o Estado pagar o leito é mais barato, né, Elton? Né, Guga? Em vez de você construir o concreto armado, você já tem um concreto armado construído lá obsoleto, você usa e paga pelo serviço. Não sei se eu fui objetivo. Perfeito. Importante. Agora, deputado Dirceu Dalben, eu quero que o senhor fale um pouco aí do futuro, mais 2 anos de mandato pela frente. Quais são as perspectivas do mandato do deputado Dirceu Dalben? Estou muito animado, Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Ferroviário, ao Trem de Passageiros, tem ocupado bem o tempo. Agora, passando aqui o recesso, a partir de janeiro vou dedicar um pouco mais a ela. E tem outra frente também, que eu quero lançar ela no começo do ano, que é o apoio aos motoboys. Nós temos visto aí como é discriminado, como que muitas vezes é maltratado os motoboys. E eu quero, com essa frente, fazer um compêndio de legislação de proteção à categoria e também conscientizar a população. Estou muito otimista, tem mais 2 anos de mandato, estou muito otimista porque São Paulo, o programa São Paulo nos Trilhos, 194 bilhões de investimento. Esses 2 anos não vai ser suficiente, mas muita coisa vai acontecer. Mais de 1 milhão de quilômetros de malha férrea. TIC, Eixo Norte, São Paulo, Campinas em andamento. TIC, Eixo Oeste, São Paulo, Sorocaba, previsão do leilão já em 2025. TIC, Eixo Leste, São Paulo, São José dos Campos. TIC, Eixo Sul, São Paulo a Santos. Linhas 10, 14, ABC Leste, do metrô. 11, 12 e 13, Alto Tietê, de trens urbanos. Linha 19 e 20 do metrô. VLT, até Sorocaba e Iperó. VLT, Campinas, Hortolândia, Sumaré, Aeroporto de Viracopos, para 2025. Investimento estimado em 4,5 bilhões. E também lembrando de projetos em avaliação. O TIC de São José dos Campos a Taubaté, o TIC de Sorocaba a Ribeirão Preto, o TIC de Campinas, Araraquara e a linha 22 marrom do metrô, São Paulo, Osasco, Cotia. E os novos trechos do VLT da Baixada Santista e extensão de Sorocaba até Bauru. Então, tem muito trabalho e lembrando também do programa Turismo Ferroviário, que o Lucena está dando risada de canto a canto de boca, porque o trem vai circular como turismo no estado de São Paulo. Então, muito animado, Guga, a gente tem muito o que produzir, o estado de São Paulo está em boas mãos e estaremos aqui durante 25 e 26 comentando com vocês de vários outros avanços que nós estamos trabalhando. Nosso programa está indo para os momentos finais, mas eu vou deixar o Elton fazer uma rápida pergunta para o senhor para encerrar esse programa. Obrigado. Deputado, vocês aprovaram o orçamento para o ano que vem. Vendo o senhor falar tudo isso aí, de projetos, de licitações, o cobertor vai dar ou vai ficar curto? Para o que está programado aqui que eu falei, Elton, está tudo previsto tanto no PPA, na LDB e na LDO. Então está tudo previsto. Inclusive, nós aprovamos na comissão, mas vai em plenário até o dia 17, para aprovar o orçamento final. Inclusive, nós estamos fazendo mais algumas emendas impositivas no orçamento. Então, tudo que foi colocado aqui é algo que já está contemplado nos orçamentos. Agora, é importante destacar que nem tudo é com recurso do governo do Estado. Parte, o governador está buscando iniciativa privada para financiar esses projetos. Mas o que já está colocado, já assinou o contrato. Deputado Dirceu Dalben, muito obrigado pela sua entrevista ao Conexão Paulista. Eu agradeço, Guga, Fernando, Elton. Muito obrigado, Elton, de você vir aqui de Ribeirão Preto para participar. Obrigado, Guga. Obrigado, Fernando. Armag, da equipe Alesp, e dizer que estou muito feliz. Agradecer a todos. Um abraço ao meu filho Luiz Dalben lá em Sumaré, minha família. E que Deus continue nos abençoando. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Amém. Quero agradecer também aos jornalistas Elton Pimenta e Fernando Bispo que participaram conosco desse Conexão Paulista,
que fica por aqui. A gente retorna num próximo programa com mais entrevistados na Rede Alesp. É toda quinta-feira, às 9h, você confere uma edição inédita do Conexão Paulista. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição e continue agora na programação da Rede Alesp.